Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje, tô com duas convidadas aqui que também estão no livro Protagonistas, que já teve episódio aqui, vou deixar o link depois, mas eu vou apresentá-la para vocês, tá? Primeiro, vamos lá. Carolina Dostal, Top Voice LinkedIn, especialista em marca pessoal para executivos e executivas, palestrante, já foi no SXSW Web Summit, também atua como conselheira no Instituto Brasil Digital para Todos, provendo a inclusão digital e o protagonismo feminino, e coautora do livro que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E também a Fernanda Morim, jornalista, especialista em liderança e transformação digital, palestrante, sócia-diretora da Rede Treinamentos Executivos RPMA Comunicação. Há mais de 30 anos na área de comunicação corporativa, gerenciamento de crises e também coautora do livro Protagonistas. Obrigado por estarem aqui, que legal ter vocês aqui. Já fizemos um episódio sobre o livro, outro agora, e eu estou muito feliz, é uma honra ter vocês aqui. Obrigada, a honra é nossa. Toda nossa, muito obrigada pelo espaço. Que legal. Eu comecei apresentando vocês muito formalmente, mas eu quero saber quem é a Carol e a Fernanda por trás dessa apresentação formal. Muito bem. Você olhou pra mim, então eu vou falar primeiro. Carol, pronto. Boa. Ele deixou a dica no Deixa olhar. no olhar, Tá bem, então boa. tá bom. Bom, eu gosto muito de dizer que é difícil a gente se definir. Eu estava assistindo uma entrevista da Cris Pelágio, que inclusive é nossa coordenadora do livro, e ela entrevistou o Deepak Chopra. E ela fez essa pergunta, quem é o Deepak Chopra? E aí ele falou assim, eu não gosto de me definir. Para minha esposa, eu sou marido. Para os meus filhos, eu sou pai. Para as pessoas, eu sou um médico. Então, eu vou responder igual. Para o meu marido, eu sou uma esposa. Para os meus filhos, eu sou uma mãe. Comercialmente falando, profissionalmente falando, eu sou uma especialista em LinkedIn. Boa. Eu praticamente inventei essa profissão quando ninguém falava de ajudar alguém no LinkedIn. As pessoas tinham muita dificuldade. Tá. Eu vim do mercado B2B, já de indústria, sempre trabalhando com tecnologia, até que mais ou menos uns 15 anos eu resolvi que eu ia ajudar executivos a se posicionarem no LinkedIn. Então, fui bem específica. Muito bom, Carol. E você, Fernanda? Bom, vamos lá. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, né? E também com esse olhar mais aí corporativo, eu sou diretora de comunicação, né? Eu tenho aí esse olhar do PR nato, trabalho há mais de 30 anos, aí com foco muito em comunicação corporativa de grandes empresas, dos mais diversos portes aí, há mais de 25 anos na RPMA, né? E assim, eu fico muito nos bastidores, né? A minha maior experiência é contar a história dos outros, é identificar, né, o que tem de tão legal numa história, numa empresa, numa marca, e ali sim contar essa história para fora. Então é muito difícil, mas concordo com você, cara. É super difícil a gente se definir. Também atuo na área de gerenciamento de crise e treinamentos executivos. Então aí eu faço vários treinamentos para a área de comunicação de um modo geral. Então, tudo que você imaginar em termos de treinamentos de comunicação, eu faço, aí muito em parceria até com a Cris Pelágio, que é a coordenadora do livro também. Legal, muito bom. Que legal. Vocês já perceberam que vai ser um episódio hoje sobre comunicação, marca pessoal, vai ser alinhado a isso, a gente vai entrar no livro já também. Mas muito legal. Então, vamos pegar aqui, antes de chegar nas histórias do livro, alguns pontos importantes da trajetória de vocês, tá? Você falou uma coisa, Carol, que você praticamente fundou essa função aí, né? Esse posicionamento no LinkedIn. Como é que surgiu isso? O que você estava visualizando lá atrás? Você falou assim, não, eu acho que eu vou entrar nessa jornada e vou ajudar os executivos em posicionamento e marca. Não, eu vou te contar. Tá. Eu trabalhei sempre com tecnologia. Tá bom. E aí meu pai faleceu assim, de uma hora para outra, de repente mesmo. E ele tinha uma empresa de automação industrial. Tá bom. O que aconteceu? Sobrou pra cá. Os meus planos foram por água abaixo. Tá. Eu tinha acabado de entrar no processo de trainee da Coca-Cola. Tava toda feliz que eu ia morar na Argentina, em Buenos Aires, imagina. Fábrica modelo da Coca-Cola. Tá. E aí, na faculdade, eu que fiz administração e marketing, a gente aprende muito marketing de B2C, de consumo final. Então, imagina, trabalhar numa Coca-Cola, maravilhoso. Tá. Foi um teste que demorou meses
E quando tava tudo certo pra mim, meu pai faleceu. Ele passou mal do coração. Ele já tinha sido operado, foi operado de novo, acabou pegando uma infecção hospitalar. Foi um negócio horroroso na minha vida. Tá. Então eu conto isso porque acho que faz parte do que eu me tornei Total. hoje. E aí eu fui pra essa empresa. Contra a minha vontade. Não gostei nem um pouco de ter ido, mas não tinha opção. Eu tenho uma irmã mais velha que é tcheca, que nasceu na República Tcheca, em Praga, e ela mora lá, ela é economista. Eu liguei pra ela e falei, olha, o papai faleceu, você quer vir pra cá, tocar a empresa comigo? Ah, não. Não, Fica com você. Toca aí e tal, não sei o que. Eu falei, bom, tá bom. E aí eu me vi numa situação onde a minha família dependia do dinheiro daquela empresa. E aí, nem te conto. Era um mercado. Se hoje a gente já vê as mulheres com muita dificuldade, que já melhorou muito naquela época, então, era visitar chão de fábrica, era uma coisa assim, realmente desafiadora. Né? Pra não falar outra coisa, né? Desafiadora. Mas tudo bem, eu toquei, deu certo, eu fiz isso. Só que chegou uma hora que eu tava em depressão. Um tempo depois eu falei, eu não consigo, eu não nasci, não é... Eu gostei, aprendi muito, fiz o negócio certo, mas assim, o meu coração falava, isso não é pra você, não adianta. E aí eu tenho uma amiga, que ela foi diretora global da Meta, hoje ela tá no Pinterest, ela chama Carolina Torres, maravilhosa também, uma mulher incrível. E ela falou assim, Carol, deixa eu conversar com você. Você quer ir pra um outro passo de carreira? Faz seu LinkedIn. Você tem LinkedIn? Eu falei, olha, eu tenho. Eu fui numa feira em Boston, em Chicago, desculpa. E era uma feira de automação industrial, então tinham várias pessoas lá e eles usavam muito o LinkedIn. E um deles, um presidente de uma dessas empresas falou, Carol, o LinkedIn tá bombando aqui. Todo mundo tá usando, você tem que usar também. Tá. E aí eu criei uma conta, mas sabe quando você cria mais ou menos? Tá. Criei mais ou menos a conta e tal. Ela falou, então vamos ver seu LinkedIn. Ó, arruma essa foto. Ó, arruma isso aqui, tem palavra-chave. Começou a me falar. E aí eu comecei a ver quem tava fazendo isso fora. Quem tava escrevendo. No Brasil não tinha nada. Comecei a estudar tudo que você possa imaginar. Tá. Aí criei meu LinkedIn. Em uma semana, fui contratada por uma startup francesa. Caramba. Também de tecnologia, mas com marketing. Era um negócio de vídeos personalizados, super inovador. Tanto é que agora que começaram a usar essa tecnologia. Nossa. E aí, quando eu cheguei na startup, o dono falou assim, olha, a startup não tem dinheiro, você vai ter que usar o Google, LinkedIn para prospectar, você vai ter que se virar. E olha... Foi aí que eu usei o LinkedIn mais ainda. Então, o LinkedIn me provou ser ótimo por duas ocasiões. Primeiro, eu consegui emprego numa velocidade extrema, né? Em menos de uma semana. Depois, eu conseguia acessar as pessoas certas através do LinkedIn. E as pessoas aceitavam, eu fazia conexão, marcava reunião e foi muito bom pra mim. No final, o meu marido trabalhava num banco... multinacional, que foi comprado por um outro banco, não vou citar nomes, mas ele não queria ir, e aí ele ficou desesperado, ele é advogado, e ele falou, putz, eu não quero ir de jeito nenhum. Eu falei, daqui seu LinkedIn. Ele, imagina, para advogado o LinkedIn não funciona. Então eu falei, eu aposto com você 30% do seu salário novo vai para mim, se o que eu tô falando der certo para você. E aí deu, conclusão, 30% meu, ele conseguiu em menos de um mês. Foi muito rápido e ele ficou nesse trabalho por mais de 10 anos, que era o trabalho da vida dele, que ele amava. Daí depois ele saiu desse banco de investimentos e foi para um fundo de investimento, porque agora é o que tá pegando fundo de investimento. Mas bom. Assim, foi maravilhoso. E aí eu falei, ele, ajuda o meu amigo, ajuda o outro amigo, ajuda isso. E aí foi. Chegou num ponto que a maior parte do meu tempo eu tava ajudando as pessoas. E aí eu fui fazer trabalho de LinkedIn e depois eu descobri que eu lidava muito bem com executivos conselheiros. E aí eu me especializei e nichei muito o meu trabalho. Então hoje eu faço toda a remodelagem do perfil, entendo qual é a motivação desse executivo, ajudo ele a ter uma marca empregadora boa dentro da organização e faço gestão do conteúdo. Muito então bom. Eu ajudo ele a escrever no LinkedIn. Muito bom. Nossa, que história. Essa história tá no livro ou não? É outra? Não tá no livro exatamente assim. No livro eu conto outras coisas. Boa, legal, eu conto outras coisas. Mas a gente vai chegar lá eu falo sobre a importância da visibilidade, do algoritmo, do LinkedIn. Mas assim, no detalhe, não tá. Tá bom, boa. Muito legal, muito legal. Fernanda, posso chamar de Fer? Por favor. Pode, porque é muito formal, né? A gente paulista aqui, a gente fica querendo cortar todos os nomes, né? Carolina virou Carol, Fernanda virou Fer. É isso aí. Tá certo. Né? Mas fica mais tranquilo, assim, né? E na sua carreira como jornalista ali, trabalhando nos bastidores,
como é que você teve um insight ou falou assim, não, eu acho que é por esse caminho que nem, por exemplo, né, a Carol contou a história, ela percebeu ao longo da jornada que ela tinha uma expertise, falou, vou por aqui. Como é que foi no seu caso? Você percebeu alguma coisa também? Foi natural? Como que aconteceu isso? Foi um pouco de cada coisa, tá. Né? Eu fiz jornalismo porque eu tinha lá atrás aquele desejo de mudar o mundo, tá, né? Como todo mundo que vai fazer jornalismo. Tá. E aí eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Muito inquieta. Tanto é que eu já fui fazer estágio. Na época que eu me formei, aí eu começo a entregar a idade. O estágio de jornalismo era proibido. A gente não podia fazer estágio naquela época. Tá bom. Mas ainda assim, no primeiro trimestre da faculdade, eu já consegui um estágio num jornal. Era um jornal em Osasco, o principal jornal de Osasco. E eu comecei e fui com tudo, assim, realmente apaixonada para fazer as matérias. No começo, obviamente, todas as matérias que ninguém queria fazer sobravam para mim, né, tradicional. E eu gostei muito daquilo, gostei realmente muito daquilo. Mas eu comecei a perceber que, infelizmente, no jornalismo, a gente tinha, né, no jornalismo, uma questão que, em tese, não deveria existir, que é a questão financeira. Né? Tá, então essa imparcialidade toda, essa coisa de que não, realmente eu vou conseguir colocar ali tudo o que eu quero mudar o mundo, foi numa reportagem que eu fiz, e eu vi que interesses comerciais também ditavam um pouco o teor das matérias, e para mim foi uma grande decepção logo no início da carreira. Eu falei, peraí, não é isso que eu quero fazer. Né? E aí eu pensei, será que é uma questão específica deste veículo que eu estou trabalhando ou não? E conversando com alguns colegas que já atuavam também no jornalismo, eu percebi que não. Que claro, existe uma isenção, e eu não estou dizendo que não exista, mas infelizmente a questão comercial também está presente. Pesa, né? Pesa um pouco. Eu falei, poxa, não é isso que eu quero, né? Não foi para isso que eu fiz, não foi para isso que eu escolhi essa profissão. Tá. E aí eu fui, muito rapidamente, fui convidada para fazer assessoria de comunicação para um ex-prefeito de uma cidade pequena de São Paulo, de Cotia, e lá, mais uma vez, eu me decepcionei absurdamente com o jornalismo. Falei, cara, não é isso, né? Era um direcionamento. Hoje a gente tem que enaltecer tudo aquilo que ele está fazendo e, assim, tirar todo o foco no que o outro fez. Aí daqui a pouco o outro vai voltar a ser candidato e ele vai apoiar, então agora a gente tem que escrever tudo. Falei, não, realmente, não é isso que eu quero fazer. E eu tive o convite de uma grande amiga minha, que já trabalhava. Ela saiu da faculdade e foi direto trabalhar numa agência de comunicação. E naquela época, a agência de comunicação não era nem tratado na faculdade. Porque tinha aquele olhar muito que o jornalista, né? O jornalista que trabalhava em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa naquela época, né? Era o que se vendeu para o sistema e que não era jornalista, né? Tá. E eu falei, mas peraí, será que é isso mesmo? Será que contar boas histórias, será que de fato mudar o mundo, a gente não pode fazer também com outro olhar? E eu fui convidada para ir para essa agência e eu falei, eu vou experimentar. Acho que é o momento de eu experimentar e ver de que forma eu me adequo. E lá eu me encontrei de fato. Eu acho que é muito legal você conseguir trabalhar a questão da reputação. Reputação é algo que é o maior bem que você pode ter, que uma empresa pode ter, né? Total. E eu fui me apaixonando por isso. E o que me encanta tanto também é a diversidade, né? Todos os dias eu aprendo. Hoje eu tenho ali uma carteira de clientes de um determinado assunto. A RPMA não é uma agência que trabalha um tema só, né? Porque tem algumas agências que são especializadas em determinados setores, não é o nosso caso. Então, todos os dias eu começo a aprender. Eu me lembro que em 2000, eu fui convidada para participar do atendimento de uma conta que ia ser a primeira empresa a abrir mercado no novo mercado da Bovespa, que era um setor que existia, mas ninguém tinha, ainda dado toda a exigência que se tinha ali, ninguém queria fazer. E foi um baita aprendizado. Eu não conhecia nada de bolsa de valores, eu não sabia sobre esse novo mercado, e foi um baita aprendizado. Hoje, boa parte da minha carteira de clientes está lá com divulgação de resultado, eu faço a cada trimestre divulgação de resultados. Então, é um setor muito encantador, né? E como eu sou uma pessoa inquieta, eu aprendo todos os dias, porque eu tenho que aprender de um setor novo de um cliente que chega na casa,
o universo da comunicação está mudando absurdamente e muda o tempo todo. Então, não dá para a gente ficar parada com as nossas convicções, você tem que aprender o tempo inteiro. Então, isso eu acho que é o mais encantador, né? E hoje, quando eu olho, né, para Fernanda lá de trás, que queria mudar o mundo, aquela coisa toda, eu vejo que, gente, é um universo gigantesco. A gente começa, né, a olhar, sei lá, há alguns anos atrás, as relações públicas de um modo realmente amplo, né? Não só a assessoria de imprensa, que muitas vezes a gente olhava, era aquilo e nem era considerado, né, o que era tão rico. E hoje a gente consegue colocar em prática a comunicação de uma forma mais ampla, mais completa, né? Por exemplo, a gente está aqui, né, numa entrevista num podcast. Sim. Até pouco tempo atrás, o grande sonho de um empresário, muitas vezes, era a capa de um dos principais veículos. Hoje não. Hoje, às vezes, um bate-papo num podcast traz muito mais relevância. Então, isso é muito legal. Acho que foi mais ou menos assim que a coisa foi se desenhando. Aconteceu. Muito legal você falar isso, porque olhando hoje em dia, né, antigamente para você, por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui, para eu talvez me comunicar com alguém ou chegar num público, eu tinha que estar na revista, no jornal, na TV. Hoje tem esse momento que a gente vive, eu faço o meu próprio canal de comunicação, né? Então acho que tem essa volatilidade do mundo que a gente vive, e eu acho que isso está muito atrelado com como vocês atuam ajudando a Carol, executivos e a Fer, empresas, né? Como é que vocês se sofrem resistência às vezes dos seus clientes em tipo, putz, e agora? Vou ter que criar conteúdo? Direto. Vou ter que fazer isso? Como é que é isso pra vocês? Porque é uma novidade e é um caminho que não tem como voltar atrás mais, né? Sabe o que acontece muitas vezes? As empresas me contratam para fazer o conteúdo do LinkedIn dos líderes. Tá. E muitas vezes o líder não quer. Ele não quer porque ele fala assim, não tenho tempo. Então, 3 objeções que eu encontro sempre. Tá. Não sei, não gosto e não tenho tempo. Tá. E aí vem a Carol para conversar com o executivo. Tem que convencer ele daí. E aí eu explico a importância, mostro números, dados, fatos, estatísticas. Isso ajuda muito. Quando ele começa a entender o motivo pelo qual ele deve estar lá naquela rede, ele começa assim, nossa, por que eu não estava antes? É sempre assim. Tá. E aí eu crio os monstros de LinkedIn, porque daí eles querem estar até mais. E aí tem essa questão de comunicar demais até. Tá. Porque eles querem sair postando tudo, fazer tudo com desespero, e não é assim. Mas a gente encontra bastante resistência, eu até brinco. Algumas pessoas me ligam, olha, meu chefe, ele quer estar no LinkedIn. Eu falo, olha, eu sou uma pessoa que já vai sair fazendo. Se você quiser uma palestra de conscientização, me contrata, né? Porque a gente sabe que tem algumas culturas que adoram freemium, né? Tudo tem que ser de graça. Não, me contrata, eu passo 1 hora convencendo aquela pessoa do porquê ela tem que estar no LinkedIn. Tá. É isso. Eu faço a palestra para todos os colaboradores, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para o executivo, vai ser bom para as pessoas. É um ganha-ganha. E eu consigo provar isso com números. Mas resistência sempre tem. Sempre Tem, tem. né, Carol? Acho que você deve. Obviamente que você é especializada no LinkedIn, não é o caso. Eu tô falando de comunicação de modo geral, né? Mas uma das coisas que a gente ouve muito também é, não, eu não quero, eu não tô procurando emprego, então eu não preciso do LinkedIn. Exatamente. Eu não tô procurando emprego, né? Direto. Ou a empresa, muitas vezes, né, naquele olhar, não, mas eu vou valorizar tanto esse executivo que daqui a pouco ele vai embora. Ela não percebe, né, o quanto ela também Tem um ganha-ganha ali, né? Tem um ganha-ganha. E a gente mostra, assim, com dados em progressão geométrica. Uma pessoa que tem 50 conexões de primeiro grau, ela tá falando com 500 mil pessoas indiretamente. Entendi. 3 mil, tá falando com 30 milhões. Então, quando eles começam a perceber isso, eles falam, nossa, eu tenho que estar aqui. E outra, assumir a narrativa, né, Fê? Porque se você não assume a sua narrativa, alguém vai assumir por você. Alguém vai contar a história de um jeito que não é a história que você queria contar. Muito não é? real. Sem dúvida. Agora, entrando no trabalho da Fê já, dependendo do executivo, se ele começa a olhar o LinkedIn e começa a querer postar tudo, sem filtro mesmo, sem olhar e escutar o que a comunicação está falando, ele acaba depois ele gera uma gestão de crise. Total. Você já pegou casos assim? Com certeza. Total. Eu já peguei casos, assim, da gente fazer uma estratégia super robusta para um executivo que ia assumir
a presidência de uma empresa, era o primeiro executivo, era uma empresa familiar que ia assumir e tal, e tinha todo um planejamento de 3 meses de comunicação com, né, pautas negociadas exclusivamente e tal. Só que ele se esqueceu e atualizou o cargo dele no LinkedIn, antes do tempo. E uma jornalista que o seguia me ligou e falou, então quer dizer que o fulano de tal agora é presidente? Eu falei, da onde você tirou essa ideia? Ela falou, acho que você precisa acompanhar mais o LinkedIn do seu cliente. Nossa. E aí, no final, a gente contornou, obviamente, mas toda a estratégia que a gente tinha, a gente poderia ter ganhado muito mais com aquela exposição, da forma que a gente tinha planejado estrategicamente. Exatamente. Né? E cada vez mais eu acredito que não dá, e isso eu falo muito, tanto para as empresas quanto para os executivos nas palestras que eu aplico, né? Comunicação é o olhar 360. Não existe mais essa coisa. Não, eu tenho uma agência de relações públicas e ela vai cuidar do meu release, ela vai trabalhar sobre o ponto de vista das entrevistas que ela vai conseguir. E o LinkedIn não é um outro mundo, é tudo absolutamente integrado. Tá. A sua estratégia de comunicação, né, ela tem que passar pelo conteúdo que você vai postar no LinkedIn, pelo conteúdo que você vai falar, tudo tem que estar conversando. Né? Então a estratégia, que é o que a Carol falou, né? Se ele começa a postar qualquer coisa, se ele fala demais, não tem estratégia. E sem estratégia, a gente não tem resultado, né? Total. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho não serve, né? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Então tem que tomar muito cuidado. E também a gente percebe que, dependendo da formação do executivo, o que ele olha, o que ele enxerga primeiro, ele vai valorizar mais. Tá. Eu já tive cliente que ele enxergava o marketing como um acessório, sabe? A comunicação e marketing não valia. Aqueles colaboradores, eles não eram importantes para ele. Então, eu já cheguei a presenciar reuniões onde ele falava, sai daqui, isso é marketing, você não funciona. Só que pra gente que tá trabalhando com comunicação, que tá falando sobre o executivo na rede, a gente precisa dele nutrindo também. Tá bom. Não é assim, vou chegar e vou contratar alguém para fazer meu LinkedIn, eu vou contratar alguém para fazer minha comunicação, tudo bem. Só que é uma via de mão dupla. Você tem que entregar conteúdo também, você tem que dizer o que está acontecendo. Por isso que eu vou nos meus clientes, eu faço reunião semanal. O que está acontecendo essa semana? O que a gente vai ter de novidade para poder contar? E aí a gente organiza essa estrutura. Não é sair fazendo a coisa jogada de qualquer jeito. Tá bom. Então tem essa valorização dos profissionais que precisa existir. Total. Você falou uma coisa, Carol, um pouquinho antes ali, sobre o poder de se apropriar da história. E aí tem um livro da Chimamanda que ela fala o poder acho que não sei se é o poder da única história, alguma coisa assim, que ela fala exatamente isso, que é, se você não se apoderar da sua história e contar, alguém vai contar a sua história de um jeito e às vezes você não vai ter como, entre aspas, se defender. E eu vejo que hoje em dia, às vezes o executivo, tanto para criação de conteúdo no LinkedIn ou no Instagram, ou qualquer que seja a rede, existe às vezes até um bloqueio de contar a própria história. Às vezes, eu sinto que às vezes a percepção que eu tenho é que as pessoas têm dificuldade de se apoderar da narrativa e falar, eu passei por isso, sabe? Isso acontece mesmo? Acontece direto com executivos, até com as autoras do livro, que depois a gente pode falar, sabe? De não enxergar a sua própria narrativa. Eu atendi um alto executivo brasileiro, que hoje ele está posicionado nos Estados Unidos, e a gente fez um trabalho de LinkedIn. No primeiro momento, ele estava vendo visto de residência, então ele usava bastante para o consulado americano, toda aquela história. E aí, quando terminou, ele falou assim, Carol, eu tô impressionado. Nem eu percebi o quanto eu tinha de história. Então, ele trouxe Bill Clinton pro Brasil, ele trouxe Philip Kotler, todos os grandes da gestão. E aí, quando terminou, ele falou assim, nossa, agora que eu me dei conta de tudo que eu já realizei na minha vida. A gente ouve isso direto mesmo. E também tem a questão hoje da inteligência artificial, que está embutida nas redes e até nas buscas. Porque eu, por exemplo, eu não faço mais pesquisa no Google. Eu faço ou no ChatGPT ou no Perplexity. Isso significa, e eu já falava disso há 10 anos, eu já estava vendo. Se você deixa a sua marca, o seu digital footprint, que a gente chama, né, suas pegadas digitais, se aos poucos você foi construindo essa história na internet, através de artigos, de newsletters, de redes sociais, quando alguém vai fazer uma busca e utiliza a inteligência artificial,
tá lá. A inteligência artificial vai entregar, porque ela vai usar todas essas fontes para entender quem é você e quem não fez isso. Por isso que a gente fala, o posicionamento é para agora, é para ontem. Não é para eu vou fazer ou não vou fazer. Não tem mais tempo de você pensar nisso. Total. E usar para o bem. E usar a tecnologia para o bem. Eu não sei onde que eu vi esses dias alguém falando. Você já digitou o seu nome no Google para ver o que acontece? E é tipo isso, né? Às vezes, se você tiver uma rastreabilidade aí de marca pessoal, vai aparecer o que você já fez ali. Tem um site super legal que faz isso, que chama Brand Yourself. Que legal. Brand Yourself. Depois dá para colocar o link aqui. Tá, boa, a gente coloca. Porque aí as pessoas conseguem ver qual é o grau, o número que elas têm, a pontuação que elas têm em marca pessoal e como a marca dela está sendo exposta na internet. Muito legal, muito legal. Olha, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer aqui para Fer, mas antes, esses dias eu respondi uma caixinha, olha que legal. Uma pessoa perguntou para mim, Adilson, o que é óbvio para você e as pessoas não fazem na carreira? Eu falei, não cuidam da marca pessoal. Concordo. Não cuidam adequadamente, né? É aquilo que vocês falaram, às vezes você fala assim, não, mas quando eu for procurar emprego, eu vou lá fazer meu conteúdo, e as pessoas não fazem o famoso networking, os relacionamentos, então negligencia-se muito isso, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com uma questão social, né? Durante muito tempo, todos nós fomos convencidos de que um bom executivo, uma boa executiva, é aquela que executa. Tá. Ela vai lá, ela entrega o resultado. Então, o foco sempre foi no resultado. Então, quando você ia buscar informação a respeito de um executivo, era o que ele tinha feito, quais as empresas que ele tinha passado, qual as empresas que ela tinha passado. Eu acho que a gente tá voltando um pouco agora para esse olhar, quando a gente começa a olhar a questão do propósito. Então, as pessoas que estão atrás das empresas, elas são pessoas, né? Um dos pontos que eu abordo muito nos meus treinamentos de comunicação é justamente que não dá para você separar a Fernanda, a pessoa física, da pessoa jurídica. Mas durante muito tempo a gente separou, né? A gente fazia questão. A gente até falava sobre redes sociais. Aqui você pode estar mais descontraído porque essa é sua rede social pessoal. Gente, não existe, né? A Fernanda é a Fernanda. E não dá para dissociar a Fernanda diretora da RPMA da Fernanda mãe. Claro que os papéis são diferentes, obviamente. Mas quando a gente está falando, e principalmente, né, do que eu cuido muito, que é essa questão da reputação, ela é absolutamente completa. Concordo plenamente. E o LinkedIn também mudou. Se você pegar o LinkedIn do começo, como as pessoas usavam o LinkedIn para agora, é até difícil. Por isso que a gente precisa fazer essa conscientização do executivo para mostrar para ele assim, olha, se você pratica um esporte, você pode usar isso no seu LinkedIn. Não é para você usar todo dia. Contanto que você faça um link com a sua carreira. Total. Porque o LinkedIn é profissional. E eles falam, é. Porque a gente precisa humanizar o papel do executivo dentro da rede. E muitas vezes eles se chocam com isso. Eles não percebem. Eu falei, olha, começa a perceber. Tem outro dado importante. Até 2030, metade do LinkedIn vai ser de geração Z. Então, será que a gente está falando a língua dessa geração Z? Inclusive, a gente tem uma das coordenadoras, que é a Mari Galindo, ela é especialista em geração Z. Especialista, que é o que a gente precisa entender. Eu, graças a Deus, tenho filhos, então eles vão me ajudando a entender um pouco melhor. Porque eles falam diferente, eles usam os emojis, eles interpretam diferente. Eu estava lendo uma reportagem da Forbes e eu fiquei chocada. Então, o que pra gente joinha que a gente usava, pra eles pode parecer descaso. Caveira, pra eles, é algo legal, pra gente é morte. Total. Então, será que a gente tá aprendendo e tá evoluindo? O que não pode acontecer nunca é, eu sou um executivo, então eu não preciso disso, eu cheguei aqui até agora sem precisar disso, que ainda existe esse discurso. Tem que acabar com isso, a gente tem que aprender a se desconstruir. A gente mesmo que trabalha com comunicação, a Fê falou isso. O tempo todo, né? A gente tem que o tempo inteiro mudar e entender que aquilo muda, que é mutante. E o LinkedIn é mutante também. Total. E aí, Fer, eu tava pensando numa coisa aqui, que eu acho que, olhando o movimento atual do mercado, que nem, por exemplo, mesmo quando você faz a gestão de uma marca, tem uma pessoa ali que representa a marca, exatamente, né? Que é o que você estava falando. E a gente pode citar vários exemplos que fizeram isso. A DIB faz isso a Carla muito bem. Carla da Cimed. Tem várias pessoas. Porque no final, a audiência ela vai se conectar com uma pessoa, né? É isso. Então,
pensando no seu negócio ali, né? Existe também essa mesma pergunta que eu fiz, por exemplo, para a Carol. Existe também a pessoa que representa a marca, elas têm uma objeção de se expor e falar um pouquinho mais? Acontece isso também? Acontece muito. Porque a gente tem que lembrar, né, que quando a gente está falando de empresas, e aí dependendo se é uma multinacional, você tem uma série de regras sobre quem pode aparecer, quem não pode aparecer. Se você tiver numa empresa familiar, por exemplo, a gente vive num país extremamente inseguro. Então, até eu vou me expor. E a questão da segurança, como é que fica, né? Quando eu começo a personificar quem é aquela, né, que representa a empresa. Então, sem dúvida nenhuma, a gente enfrenta isso muito. A gente enfrenta também executivos que são muito competentes, com conteúdo absolutamente rico, que muitas vezes tem medo de falar, porque, poxa, será que eu vou começar a aparecer muito? Isso vai incomodar de alguma forma, né? A empresa. Tem a questão do ego dentro das empresas, que infelizmente ela é muito frequente, né? É todo mundo com um discurso muito bonito de que, não, eu quero ver o outro brilhando, mas não necessariamente. Até a segunda página. Até que ele comece a brilhar, né? Então, sem dúvida, isso existe. Mas eu vejo que a gente está num caminho para começar a transformar isso. Porque realmente não dá mais para você deixar. E acho que a geração Z traz muito disso, né? Quem é? O que é aceitável? É diferente, né? Se eu for começar a pensar no início da minha carreira, né? Eu tenho, assim, algumas situações que eu vivenciei no início da carreira que hoje seriam totalmente né, não tem inaceitável, nem, né? Inaceitável até pouco, sabe? Era uma coisa muito absurda. Claro que ali também não teve nenhum tipo de desrespeito, não é isso, mas é que não cabe mais, né? Coisas que eram aceitáveis, entre aspas, hoje não funcionam. Não era, delas, né? Que vem era com mais ou menos isso. Disclaimer assim, olha, isso representa aquela época. Os costumes daquela época, né? Mas sem dúvida tem. E um ponto que eu gostaria de pegar aqui, né, um gancho do que a Carol falou também, é o bom, né, porta-voz, esse executivo que vai lá, que ele se entrega, que ele constrói uma boa comunicação, também é quem se apropria do seu próprio discurso, né? E as coisas, como eu disse, né, a gente tem que olhar isso de uma forma muito integrada, porque não dá para você dissociar. Quando a gente fala de comunicação, de reputação, é exatamente o que a Carol trouxe. Imagina só, se uma empresa ela não tem uma participação ativa na mídia de um modo geral, a concorrência vai falar por ela. Okay. Ela não vai assumir o seu discurso, a concorrência vai falar. É a mesma coisa aqui do executivo, que não vai ali e estabelece a sua narrativa, né, a sua presença. A gente tem um porta-voz que, se ele não acredita na empresa que ele está trabalhando, se aquilo não é verdade para ele, ele não vai conseguir transmitir. Não adianta, não existe mensagem-chave, não existe plano de comunicação que dê jeito para isso, né? Então, eu tô onde estou, por quê? Porque a agência que eu sou sócia é uma agência na qual eu acredito, tem os mesmos valores, que me permite ser quem eu sou. Então, cada vez mais a gente caminha para isso. E a comunicação caminha para isso, né? Se a gente for olhar a questão do retrovisor de como era a comunicação antes, a gente não vai conseguir ter. Super quadradinho. Super quadrada. Quadradinho. Agora não. Tem um caso super emblemático no LinkedIn, que é do John Gray. Ele é CEO da Blackstone, que é uma empresa de private equity e tal, sim, uma das maiores dos Estados Unidos. Sim. E aí ele faz os vídeos sempre correndo, porque ele corre. E esse CEO não tem tempo. Então, o que ele faz? Ele aproveita para fazer o conteúdo enquanto ele tá correndo. Eu achei muito engraçado isso. Ele põe o fone é bom, e aí aparece até ele ofegante, mas ele vai falando, olha, eu tô aqui em Hong Kong, e depois da pandemia, aqui sofreu muito com a pandemia, mas a gente tá aqui para fazer negócio, porque aqui tem muita empresa de tecnologia e tal. Ele vai falando tudo porque ele tá lá, o que ele tá fazendo. E no final ele coloca assim, e eu continuo correndo, and I'll keep running. I'll keep running, ele coloca no final. Porque daí é uma frase que todo mundo que bate o olho já vê, foi o John Gray que falou, E ele foi disruptivo, porque ninguém desse mercado financeiro faria um negócio desse. E é amador, porque é ele com celular. Eu não sei como ele ainda não caiu. Mas assim, ele faz e deu super certo. Ele vai mostrando, ele vai contando um pouquinho também dos resultados da empresa. E é muito legal. E hoje o LinkedIn acabou sendo também uma fonte para as assessorias. Por quê? Ao invés de repente ir para um exame, para um valor,
eles começam a dar furo no LinkedIn. E os editores do LinkedIn, que são jornalistas, eles já procuram esses furos. Então, eles fazem um combinado. Olha, dá o furo pra gente, que a gente posta no LinkedIn. Só que a tiragem é muito maior. A gente tá falando com 85 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. Mais de 1 bi no mundo. Então, mudou tudo isso, né? Tudo isso é uma mudança. Sim. E a questão da transparência, né? Então, ele traz... É uma forma muito transparente. É o jeito dele, né? É o jeito dele. E as pessoas, elas tendem a se identificar com aquilo que é genuíno, né? E eu acho que aí pega uma carona aqui com o livro. Eu acho que tem muito disso aqui dentro, sabe? A questão de histórias genuínas, verdadeiras, até sob o ponto de vista de reputação, né? De as pessoas, assim, tem muita história aqui que você percebe que as pessoas foram absolutamente sinceras naquilo, né? E aí você começa a trazer dentro da comunicação esse olhar mais da proximidade, né? E eu acho que o caminho é muito esse hoje da comunicação. Muito bom. Tem uma autora que eu adoro, que é a Brené Brown. E ela fala sobre vulnerabilidade e tal, e ela fala que a gente se conecta na vulnerabilidade. Exatamente. Não adianta você entrar num personagem, e às vezes só precisa ser você mesmo, né? E hoje esse personagem, ele até, na verdade, é cancelado, né? Total. Quando você olha, por isso, mais uma vez, né, não dá pra você separar uma coisa da outra, quando e eu falo muito isso também nos treinamentos, não adianta você decorar todas as mensagens-chaves, numa entrevista você ser absolutamente coerente com aquilo que você está falando, com o que a sua empresa preza, e no seu dia a dia você é totalmente contraditório. A conta chega. Não, né? sempre chega. Sempre chega, não dá para esperar e falar, não, ninguém vai perceber. Vai. E é aí que a gente começa a ter as questões de crise de imagem, por exemplo, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma série de questões aí, série de exemplos, que acho que nem vem ao caso trazer aqui, mas de crises de imagem. Exatamente, né? A gente não vai falar os nomes. Não, vamos deixar passar. Mas de crises de imagem que aconteceu justamente isso. Recentes, né? Bom, teve uma mundial agora nos últimos anos. Tipo, então... Crise de marca pessoal e gestão de crise, né? Total. Exato. Mas assim, por isso que eu falo também, eu morro de medo de me posicionar, porque eu posso também mudar de ideia. Total. Até de política, por exemplo. Eu já mudei de ideia algumas vezes, porque você vai você lê, aí você pega um fato, aí depois você pega outro fato, você fala, não, esse fato era o que eu tinha, agora eu tenho um fato novo. Ixi, então agora eu já não concordo mais. E toda hora eu tô mudando de ideia, porque vem informação diferente, né? Total. Então a gente tem um pouco de medo também de sair se expondo, apesar de que a gente sabe que as pessoas que elas conseguem ter um impacto maior, elas dão opinião. Você tem que dar opinião, você tem que dar a sua opinião. Então eu escolhi a opinião que eu vou dar. Total. Menos político. Ele vai naquela... A pessoa que decidiu isso, ela tipo, é aquela coisa, ele vai morrer abraçado com aquela ideia, porque faz parte quase que da crença da pessoa, né? E aí também não tem como entrar num personagem ao contrário, né? Mas eu acho que assim, a opinião você tem que dar de um assunto que você entende muito. Total. Eu sou muito alinhado com isso, cara. Muito. Às vezes o pessoal pergunta pra mim assim no Instagram, Adilson, o que você acha de economia? Eu falei, cara, não sei de economia. Eu prefiro não falar, porque... Eu penso que às vezes quando a gente fala muito, a gente pode cometer algum erro. Dá bom dia aos cavalos. Então às vezes eu falo, o que você acha do momento econômico do Brasil? Eu falei, cara, não sei, eu não tô estudando isso. Vamos falar de hábito? Aí eu consigo falar. Hábito, comportamento, que é as coisas que eu estudo no meu Instagram. Então eu tô muito alinhado com isso. E eu sempre digo, né? Eu sou muito autocrítica. Ponto. Né? Se eu não tiver algo muito relevante pra falar, melhor não falar. Vou falar pra quê? Tem gente que talvez tenha muito mais relevância pra falar daquele assunto, não preciso me meter nele, né? Deixa o espaço pra quem de fato entende. Acho que também esse excesso de informação também vem muito disso. Em algum momento, mais uma vez a conta chega. Porque quem fala de tudo, a qualquer momento, também começa a ser banalizado, né? Se não tiver uma estratégia do que é que eu vou falar, como eu quero ser reconhecido, não faz sentido. Mais do que nunca, né? Exatamente por conta das redes sociais, essa estratégia tem que ser muito bem feita, você tem que ter um treinamento, não adianta. Antigamente, você conseguia até passar, hoje não. Porque assim, você vai tropeçar. É porque a rede social é muito convidativa pra dar opinião, né? Depende da pessoa, se a pessoa mais esquentadinha, postar. Aí a hora que falou, já falou e não tem como voltar atrás. Já foi. É muito engraçado. Meu pai tem 81 anos, né? E ele fala...
Graças a Deus, eu não precisei ter rede social para poder sobreviver na minha carreira e tudo mais, porque eu tenho certeza que se eu tiver uma rede social, eu perco o meu réu primário. Então eu falo, pai, melhor não, por favor. Então ele não tem nenhuma rede social, porque é isso mesmo. Ele fala, não, porque ele até brinca, né? Nessa vida você tem que ter opinião, você não pode não ter. Então, a rede social é esse convite, a ter muita opinião, né? Então eu falo, não, por favor, não tenha. E responsabilidade. Sempre. A palavra é essa, a gente se tem que ter você responsabilidade. é influenciador, criador de conteúdo, o que você fala vai refletir do outro lado. Sim. E a gente tem que ter essa responsabilidade, sim. Vamos falar do livro agora. Como é que foi participar? Primeiro, como que surgiu o convite? Conta um pouquinho como é que vocês chegaram no livro Protagonistas e depois a gente entra na história em si. Como é que vocês caíram de paraquedas nesse livro maravilhoso? Muito bom. O que você... Vamos lá? Tá bom, vamos lá. Vai. Bom, eu trabalho com a Cris Pelágio. Tá bom. Já há bastante tempo, a gente é parceira em muitos treinamentos, a gente faz treinamentos de comunicação aí conjunto. Legal. E a Cris me fez esse convite. E foi muito engraçado, porque veio num momento que eu tava num período muito conturbado, a minha agenda, assim, praticamente proibitiva. Chegou uma mensagem da Cris, e eu tenho, assim, uma admiração e um respeito gigantesco pela Cris. Então eu não questionei, falei, beleza, tô dentro. Mas eu não perguntei absolutamente nada pra ela. Ela só me falou, olha, é um livro, uma coletânea de algumas mulheres que vão contar a sua história pra inspirar. E aí me falou, olha, eu acho que você poderia contar aquela história. Ou qualquer outra que você eventualmente queira. Eu falei, beleza, tô dentro. E aí, eu não perguntei realmente mais nada pra saber, porque eu tinha certeza que vindo dela esse convite, Você coisa boa confiou seria, nela, né? óbvio, né? E aí, quando eu comecei a parar e refletir mesmo, eu falei, gente, a primeira coisa, será que eu tenho que contar? Dentro desse meu processo autocrítico, eu falei, será que a minha história, né? Eu até escrevi no LinkedIn, será que a minha história merece ser contada? Porque eu acho que a gente também carrega muito isso, né? De ir vivendo. E você não para pensar naquilo que você viveu muitas vezes. Talvez não, com certeza, escrever esse capítulo desse livro foi a primeira vez que eu revi a minha história. Porque a gente está muito habituado a olhar o lado profissional. Tá bom. Mas e o pessoal, né? Aqui eu te falo da minha carreira em 3 segundos, como é que foi que eu comecei. Mas e pessoalmente, o que eu já vivi? E a gente não para, pelo menos eu nunca parei, né? Pra analisar o que eu já tinha vivido e tudo mais. E aí quando eu pensei, eu falei, poxa, mas contar aquela história que a Cris sugeriu, sem um contexto maior, acho que ela vai ser só mais uma história. E acho que o propósito não é esse. A gente quer, de fato, que essa história possa trazer um conforto para quem vai ler, possa trazer identificação, possa trazer, de fato, uma inspiração, né? E aí foi um exercício incrível, foi terapêutico, foi emocionante, porque eu realmente me reconheci. Olhando e falando, cara, e no final, né, porque obviamente você escreve muito mais do que tá aqui, depois você vai cortando, né, nunca tinha escrito um livro, sempre escrevi as histórias dos outros. E aí, eu falei, cara, eu vivi tudo isso, será que deu tempo? Será que realmente aconteceu tudo isso? E foi muito gostoso, foi emocionante, chorei muito no processo de escrever, de ler, de ter coragem, aqueles até pensa, eu trabalho com reputação, eu tô ali com as pessoas e falo, será que eu tô me expondo demais? Será que aqui que eu posso abrir, eu posso? Que eu não posso, né? E aí eu parei e falei, peraí, ou a gente vai fazer isso direito, com o propósito que o livro tem, ou eu não vou fazer. E eu acho que deu uma história bem interessante, acho que vai... E o que é legal é que eu tenho certeza que muita gente que me conhece não sabe de todas as nuances dessa história. Tá bom. Porque, da mesma forma que eu sou muito autocrítica, eu sou muito reservada. Eu não gosto muito daquelas pessoas que se vitimizam, que, sabe? Eu sou vítima da circunstância, não sou vítima de absolutamente nada. Tem uma circunstância e eu é que tenho que ir atrás disso, né? Então, tem muita coisa que ninguém sabe no detalhe. Então, acho que tem uma história interessante. Vocês que estão aí vão saber na hora que comprar o livro também. O link vai estar aqui na descrição depois. Pois é. Legal. E você, Carol, como é que foi?
Nossa, eu fico até emocionada. A Fê falando tudo isso. Já vou te contar. Eu trabalho com a Cris há mais de 3 anos. E ela é fantástica, ela é um trator, entendeu? Porque ela trabalha e vai. E aí eu peguei o ritmo dela, então a gente trabalha muito e é muito gostoso, é uma amizade muito gostosa. E quem conhece a Cris tem essa admiração por ela. E aí ela entrou num grupo de WhatsApp e falou assim: Carol, entrei num grupo. Ela sabe que tudo eu topo, né? Entrei num grupo, quer entrar? Tá bom, eu entrei no grupo. Aí de repente ela me liga: você não sabe. A coordenadora desse grupo tava escrevendo um livro que chama Ana. Ela faleceu, assim, de repente. Eu falei: como assim? Isso em dezembro. Faleceu de repente. Ela contou isso aqui, eu não conhecia a Ana, mas assim, eu falei: meu Deus, então agora eu vou assumir a coordenação e eu tô te convidando pra escrever o livro. Tá bom. Eu não perguntei. Não é o primeiro convite que ela me faz e eu não perguntei. Porque assim, quando você confia na pessoa, você não quer saber. Você fala: eu quero estar junto com essa pessoa. Ela não precisa me provar nada. Ela já conseguiu toda a confiança que ela poderia. Total. Tá bom, vamos fazer o livro. Daí falei com a Bianca, que é a editora, a Bianca Brandão, que é a editora do livro, e a gente começou na construção para escrever o capítulo. E foi muito engraçado porque eu tinha tanta coisa para falar, eu tenho tanta coisa para falar, que eu não consegui ainda escrever tudo nesse capítulo. Mas eu tive uma torcida de pé no começo do ano. Eu sempre trabalhando muito, eu acabei ficando muito doente, fiquei na UTI. Mas eu conto bem rapidamente isso com o intuito de ajudar outras mulheres que, como eu, têm essa questão de cuidar de filho, cuidar de família, cuidar. A minha mãe hoje também tá com algumas questões de saúde, então eu cuido. E eu falei: não, deixa eu ajudar essas mulheres para elas não caírem nessa coisa de trabalhar e não se cuidar. Então eu conto um pouquinho sobre algoritmos, sobre LinkedIn, sobre a importância da gente ter a nossa presença digital, conto um pouquinho da minha história, mas também falo da importância da saúde mental e da saúde física. E eu tenho certeza que as mulheres que vão ler, ou os homens que vão ler este livro, esse capítulo, vão pensar em se cuidar. A gente precisa fazer isso. Eu tenho uma filha, né? Eu tenho 2 filhos, um de 14 e uma de 9. E a minha filha, ela conta os dias para o lançamento oficial do livro, que vai ser dia 9. Porque ela acha o máximo a mãe dela escrever um livro, e ela é uma que, assim, ninguém nunca vai falar com ela torto. Porque ela já aprendeu com outras mulheres. Ela participa. Eu fui dar uma palestra no México ano passado, no Fórum Internacional de Mulheres. Ela assistiu todas as palestras. Esse ano eu fiz o mesmo fórum que foi em Curaçao. Inclusive, a Giovanna Antonelli pegou o nosso livro, tirou foto com o nosso livro, já tá toda empolgada. A gente já fez o convite pro volume 2, pra Giovanna Antonelli, que é uma super mulher. Sim, total. E o meu filho foi e assistiu todas as palestras. E ele, sinceramente, é um lorde. Ou seja, é um menino que foi criado com presença feminina, aprendeu a enxergar as dificuldades das mulheres, porque a gente passa por muitas sem vitimizar, não é? Mas a ideia aqui é ajudar homens e mulheres. Não é só mulheres. Se você já assistiu O Silêncio dos Homens? Que é um documentário? Acho que não. É maravilhoso O Silêncio dos Homens, porque conta como os homens sofreram, como eles sofreram a vida inteira com o machismo. Eles são vítima desse machismo. Então, quando a gente escreve um livro protagonistas para falar de mulheres, na verdade a gente está enaltecendo homens. Que fique bem claro. A gente está enaltecendo o ser humano, não só as mulheres. Então, a vontade de escrever esse livro foi exatamente para isso, para confortar. E, gente, é inevitável. Na vida você vai passar por sofrimento. Total. Todo mundo um dia vai perder um ente querido, vai passar por alguma doença ou por uma hospitalização, alguma coisa. E se você tem e olha, e vê que alguém passou por isso e superou, a sua vida fica muito melhor. Total. Então, você fala assim, poxa, eu consigo também, né, dar aquela energia, conforto. Gente, a identificação, né? A gente não passa coisa fácil. Não. Não tem vida fácil. Não tem. Se você ouve a história das pessoas com calma, você fala, não é possível que essa pessoa passou por tudo isso, não é possível essa pessoa perdeu um filho, nossa, perdeu um pai, uma mãe tão jovem, passou por uma violência. A gente tem casos, inclusive aqui no livro, da Bárbara Milano, da irmã dela, que foi assassinada. E aí ela conta a história.
Agora, a gente não tem só histórias tristes, a gente tem histórias felizes. Mas é isso que compõe o livro, que faz o livro ficar interessante. Tem uma autora também, que é a Juliana Zorzi. Ela tem ela é mãe atípica, ela tem... O marido tem autismo, o filho tem autismo, a filha tem TDAH e a outra filha tem outra coisa, que eu agora não lembro. Tá. E aí ela conta o sofrimento dela ao ver o filho sendo discriminado na escola. E como ela foi aprendendo, no final ela se tornou uma terapeuta. Ela foi fazer terapia, foi fazer arte-terapia, e hoje ela cura milhares de pessoas por conta do que ela passou com o filho dela. Tá. E aí eu imagino o quanto ela não sofreu. Porque mexer com o filho não é fácil, né? Total. E tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante do livro, e aí sem qualquer tipo de falsa modéstia, sabe? Eu acho que ele é muito atual e necessário. Porque o que a Carol trouxe, né? Além dessa identificação, a gente estava falando de redes sociais. Hoje, e é um livro, sem dúvida nenhuma, aqui a gente tem uma diversidade gigantesca, né? Então a gente tem 50 mais, 60 mais, 70 mais, a gente tem mulher indígena, mulher preta, tem uma diversidade gigantesca de histórias aqui. Mas é um livro também muito necessário, na minha visão, para os jovens, tanto as meninas quanto os meninos, porque eles também vivem hoje, né, numa sociedade em que as redes sociais mostram uma vida linda, né? É muito legal. Eu me lembro que tinha uma época que eu corria, e o meu personal, né, um dia eu faltei a 2 ou 3 treinos, né, ele falou, eu vi que a sua vida tá bem louca nas redes sociais. Eu falei, amigo, o que tá na rede social, você nem imagina, o que eu corri é o que eu não postei, né. Então, também existe hoje esse olhar de que tudo é perfeito, a vida de todo mundo é perfeita. A vida não é perfeita, a vida é real. Ela falou uma coisa tão maravilhosa, porque, olha só, eu fui fazer uma viagem a trabalho, e quando eu tava nessa viagem, me deu uma crise de pânico, de repente. Eu não tenho, me deu, eu senti aquilo, né? E aí voltei. E aí uma das minhas melhores amigas pegou e falou assim, a Vic, você aproveitou, né? Que tava maravilhoso. Aí eu falei assim, não acredite em tudo que você vê. Não acredite em tudo que você vê. Então essa questão da vulnerabilidade que você falou da Brené Brown, ela é muito verdadeira. Eu poderia até ter postado, mas às vezes a pessoa não tá bem, que ela não consegue nem mostrar que ela não tá bem. Então é isso que você falou. É isso, porque a grande maioria, vamos lá, a grande maioria vai seguir, vai dar audiência pro que é ruim. Não, a gente quer olhar o que é aspiracional, né? E a gente esquece, e eu acho que é muito legal o aspiracional, eu não tenho nada contra isso, mas o aspiracional tem que ser verdadeiro. Ok, aquela pessoa eu admiro, aquela pessoa é uma pessoa que é muitas vezes, né, como a gente fala da Cris, né, um furacão, porque tá junto com a Cris, você tem que ter um gás. Mas também tem a vulnerabilidade, também tem as suas questões, né? Um dos capítulos até, a Maria Beltrão mesmo escreve, né? E ela fala, quem imagina, olhando aquela mulher super bem sucedida, que em determinado momento ela quis fazer uma transição ali na carreira dela, e ela se questionou, queriam achar a respeito dela, né, o julgamento do outro, uma mulher como aquela, você não imagina de um modo geral que ela passe por aquilo, e todos nós passamos, a gente precisa sim ser aceito, a gente tem o olhar do que o outro vai achar a meu respeito, então eu acho que ele é muito significativo justamente por esse aspecto, é a vida como ela é. A vida real, né? A vida real, e foi o que a Carol falou, tem histórias aqui muito tristes, sim, sem dúvida, mas tem histórias muito divertidas, tem pessoas que se reinventaram e correram atrás dos seus sonhos depois dos 50, eu conto justamente sobre isso, né, a frase final do meu livro é: sempre é tempo de você ser o que você quer e ser a sua melhor versão. Não tem isso de idade. A gente vive tanto essa questão de etarismo, né? Então, acho que tem muito esse olhar. A gente tem modelo. A Veroca é modelo. Veroca. A gente tem a Carola Videira, que é maravilhosa. Ela conta a história também, foi uma mãe atípica. E a história dela, que poderia ser muito triste, é muito feliz. Ela transformou, ela sublimou tudo que ela passou. Isso, são muitas histórias, muitas. Muita coisa legal. São 65, né? 65. 65. Inclusive, gente, ó, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Protagonistas. 65 histórias pra se inspirar. Na Amazon. Disponível na Amazon. Tá bom. Então, ó. E deixa o link. Amazon. Vou deixar o link aqui, com certeza. Ó, e quem quiser ajudar ainda a chegar a mais pessoas essa história, na pré-venda, a gente tem aí um objetivo. A gente tem 2 instituições de apoio à mulher em situação de vulnerabilidade, que parte do valor arrecadado na pré-venda vai ser doado para essas 2 instituições.
A pré-venda acho que ainda vai mais uns 10, 15 dias por aí. Então, ainda dá tempo. Legal, muito bom. Vou deixar tudo para vocês aqui na descrição, tá? Seja no YouTube ou no Spotify, tá bom? E agora eu queria falar um pouquinho sobre leitura. Na jornada de vocês, teve algum livro assim que foi muito impactante, que você fala assim, nossa, Dilson, eu li esse livro aqui e eu enxerguei o mundo de outro jeito, eu mudei um pensamento, aquele livro que tem um lugarzinho especial na vida de vocês? Eu tenho alguns. Eu gosto de biografia. Legal. Adoro biografia. Tá. Eu li a biografia do Marlon Brando. Olha que... Foi um francês que escreveu. Ele escreveu vários livros. Ele escreveu ele escreveu a história da Marilyn Monroe com o JFK também. Ele conta, assim, os detalhes. E o Marlon Brando é muito engraçado, porque ele era o galã da época da minha mãe, né? Sim. E aí eu falei, não, quero... Tá. Minha amiga me indicou, que é psicóloga, ela falou assim, esse livro é muito bom. Ela me deu um Kindle e ainda colocou o livro dentro. Olha que beleza. Aí eu sou louca pelo meu Kindle, eu sou apegadíssima ao Kindle, né? E aí eu fui ler, gente, que história maluca, que história maluca. Ele tinha uma história de vida muito maluca. E a gente vai acompanhando como a carreira dele começou, os romances todos que ele teve, e como ele foi lidando com isso até a morte. Então, assim, e coisas malucas, tá? Que eu acho que eu nem vou falar, porque o YouTube aqui é capaz de cancelar a gente. Tá bom. Mas posso falar? É uma história envolvente, interessante, e a gente começa a ver, assim, que tudo que a gente faz na vida tem um impacto. Tá. Ou seja, não tem nada de motivacional o livro. Tá. É a história dele. Mas a história é muito louca e faz a gente pensar na nossa história. Boa. Esse é um dos livros que eu mais gostei. O outro, né, eu era fã de Friends. Foi a história do Matthew. Tá. Esqueci o sobrenome dele, Perry. gente. Do Matthew Perry, exatamente. Achei muito legal o jeito que ele contou a história e o jeito que ele teve coragem de fazer a exposição dele, né? O uso de drogas, de tudo isso. Então, assim, eu sou a mulher das biografias. Legal. Não tem jeito. Esses dois eu recomendo mesmo Boa. ler. Muito bom, muito bom. Anotei aqui do Marlon Brando dele, eu já tenho em casa. Não li ainda, mas... É muito bom. É muito bom, muito bom. Vou ler. Boa. E você, Fer? Sem dúvida nenhuma, tem vários, mas eu Tá. até separei um, que eu acho que pensei um pouquinho no final de semana, né? Eu acho que faz todo sentido, não sei se você conhece, se chama O Jardineiro que Tinha Fé. Não. É um livro, gente, ele é pequenininho, fininho, mas é um livro que ele é incrível e pra mim ele tem muitas semelhanças com o nosso livro, Tá. tá? Então assim, eu gosto muito desses livros com metáforas que te fazem refletir e trazer isso para a tua vida. E ele é muito disso. Ele conta basicamente a história de um senhor que trabalha com a terra. Tá bom. E aí tem vários aspectos. Então tem o arar a terra para uma nova plantação. Né? Tem aquele olhar de que a terra deu tudo que ela tinha para aquela determinada safra, Tá. né? E a próxima, ela precisa ser remexida para que ela possa, mais uma vez, trazer ali, né, a possibilidade de nascer uma nova planta. Tem um aspecto que eu acho muito legal também sobre a fé que ele traz, que eu acho que hoje também falta muito falar sobre isso, né, independente de religião. Concordo. E eu não estou falando de religião, Sim. estou falando de fé, né? Concordo. E ele traz muito esse olhar de que a fé é no sentido de que sempre alguma coisa boa vem pela frente. Tá bom. Né? E a gente precisa ter isso. Tem, né? com certeza. E o último aspecto que eu gosto muito desse livro, que é justamente a maneira como ele é escrito, porque é alguém contando a história do tio. E essa história, eu também sinto hoje, tem muito a ver com isso que eu falei com você agora, sobre a questão da internet, não se conta mais histórias, né? Eu me lembro na minha infância que a gente ouvia, a gente aprendia tanto com as histórias dos nossos pais, dos nossos tios, né? E hoje a gente conta muito menos história, né? Hoje a gente tem muito menos tempo, então é muito legal esse resgate também da história. Tá. E um outro livro, que esse é meio que um clássico, mas que eu gosto muito, que também tem a ver com isso, é O Velho Mar. Eu li esse, maravilhoso. Eu amo. Hemingway. Eu amo o Velho Mar, né? Aquela resiliência toda naquela briga pelo peixe, né? Aquela coisa... E o respeito mesmo que se teve para os momentos que não davam certo, né? Então, aquilo sempre me trouxe um aspecto muito legal. Então, dentro desse momento que eu tô vivendo, eu acho que esses são os dois livros mais emblemáticos tá. e impactantes. Nossa, que tem a ver. Muito bom. O Velho Mar, quando eu li, eu me senti dentro do barco com ele. Impossível. Falei, nossa, eu tô aqui, não é possível, porque você fica tão envolvido com a narrativa ali, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso, muito bom.
que é? Eu já anotei aqui as indicações aqui. Imagina, todo episódio que vem eu saio com uma listinha de compras. O problema é você consegue ler tudo isso. Esse é o meu maior problema. Eu tenho o muita maior problema vontade de todo mundo. e pouco tempo de ler. Muito pouco tempo de leitura. O que é óbvio pra vocês e vocês acham que nem todo mundo percebe? Pra mim tá muito claro, na minha vida profissional. É essa questão de quem não é visto não é lembrado. É uma máxima antiga e que ela é muito realidade. E tem gente que até hoje não conseguiu entender isso. Pra mim isso é muito óbvio, mas não é óbvio pra todo mundo. Não é, né? Não. Verdade. Pegando pelo lado, o aspecto profissional, que é um dos pontos que eu trago também nos meus treinamentos, né? É óbvio que comunicação é aquilo que o outro entende, não que eu digo. Mas a gente se esquece disso no dia a dia, né? E isso vale pra tudo. Porque a gente, muitas vezes, se comunica achando que a gente tá arrasando. E o outro não tá entendendo nada do que você tá dizendo, né? Então, aí é óbvio que a gente precisa cuidar da nossa comunicação também. A gente precisa olhar pra gente... Qual é a mensagem que eu quero passar? Mas eu tô sendo clara o suficiente pra passar essa mensagem? E olha que eu vi uma coisa diferente. Eu tava fazendo um post, tem uma cliente que todo domingo a gente... faz um post pra ela e tal, ela é uma alta executiva, inteligentíssima, tá? Inteligente. E aí, ela escreveu isso, eu falei assim, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, e aí ela fala da importância do outro entender também. Daí eu falei, mas o pessoal de comunicação não fala isso, né? O pessoal fala, né, quem se comunica, não é o que você comunica, mas é o que o outro entende. Ela falou, não, mas tem os dois lados da história. A pessoa tem que comunicar e tem que ter clareza na comunicação, e a pessoa tem que fazer um esforço pra entender e fazer a pergunta se ela não entendeu. Eu falei, poxa, é verdade, tem a ver com accountability. E aí eu quero trazer já uma dica pra finalizar as minhas dicas, que é o livro Accountability do João Cordeiro. Eu não li esse. Vendeu horrores esse livro, ele é o papa do accountability no Brasil, e aí eu fiz essa ligação entre o que você falou, o livro dele e o que essa minha cliente falou, porque eu nunca tinha pensado nisso, e é verdade, a responsabilidade é de todos. De todos. É dos dois, né? É dos dois. Muito Sem bom, dúvida. muito bom. Tem alguma frase ou ideia que representa a filosofia de vida de vocês? Qual é essa frase? Pra mim, é a seguinte, você pode ser tudo o que você quiser, contanto que você não atrapalhe os outros. Muito bom. Tudo. Você sempre tem que pensar no outro, o outro é filho de alguém. Muito bom. Aquele outro tem uma mãe, aquele outro teve um pai. Então olha pra aquela pessoa com carinho. Não passa por cima de ninguém. Vai na sua jornada sem passar por cima de ninguém. Muito bom. Muito bom. E você? Pegar uma carona nisso, porque até o meu capítulo fala um pouco disso, né? Olha, coincidência, eu não li seu capítulo. Então, fala um pouco disso no começo, né? Do quanto eu sempre fui ensinada, né? Pelos meus pais, de que é muito engraçado, porque eu sou filha única. E meu pai sempre me ensinou que eu poderia ser tudo aquilo que eu quisesse ser. Eu nunca tive nenhum tipo de freio na minha família, de julgamento, né? Mas, assim, o aspecto maior que os meus pais sempre me ensinaram é que, assim, nada vale a pena se você não tiver respeito e ética. Muito bom. E respeito pelo outro, né? Porque sem isso, você pode chegar onde você quiser, mas é o que a Carol falou, né? Vai valer a pena? Não. Então, sem dúvida nenhuma. Resultado? Só resultado pelo resultado. Pra quê? E tem muita gente que ainda pensa nisso, que avalia o resultado. Aí você chega lá, você vai estar sozinho, sem amigo, fez um monte de inimizade no meio do caminho, não tá feliz, né? Faz a sua passagem mudando alguma coisa pro bem. Total. Porque assim, eu vejo muito isso, líderes que estão lá, arrancando o couro de todo mundo, ele tá ótimo, mas assim, olha o estrago que ele fez no meio do caminho. Vale a pena isso? É de chorar. E a gente fala tanto de legado hoje em dia, né? Se fala de legado, mas a gente tem que pensar no nosso legado pessoal mesmo, né? Qual é o legado que a gente deixa? E não é, muitas vezes, o legado, aquela coisa gigantesca. Claro que se a gente puder deixar um legado maior, bacana. Mas para as pessoas que você se relaciona, se elas puderem se lembrar de você como alguém que sempre as respeitou, que sempre as motivou, já valeu, né? Então, acho que respeito é a base para tudo. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem uma perguntinha aqui agora, porque se a Cris assistir, ela vai lembrar que ela veio gravar aqui, né? A gente tava conversando, ela falou, cara, você fez uma pergunta muito boa, mas empacota ela de um jeitinho assim, ó,
que vai dar um tchan. Então, Cris, ó, se você estiver vendo... se você estiver vendo, é a sua pergunta que você me ajudou. Qual a pergunta que eu não te fiz, que eu não fiz pra vocês, mas que vocês teriam orgulho imenso em responder? Nossa. Difícil, né? Não, agora você me pegou pesado. É difícil. Assim, pode ser que a gente falou sobre tudo. Mas tem algo que, por exemplo, é relevante falar que eu acabei não perguntando, que vocês gostariam de falar? Acho que você perguntou o objetivo do livro, Sim. certo? Você perguntou isso. E qual foi o capítulo que eu mais gostei? Boa, qual que foi? Eu não perguntei isso. O capítulo que eu mais gostei? Não perguntei. Foi da Juliana Zorzi. Juliana Zorzi. Que é a mãe atípica. Tá. Que tem o filho autista, que eu comentei aqui. Ela fez uma transformação absurda. E eu conheço o trabalho dela. Eu vi o quanto ela ajudou de gente. Tudo por conta disso que ela passou. Então, assim, eu mesma fui internada. Fiquei um mês na UTI, saí. E aí, ela é psicoterapeuta. Eu tive que ligar pra ela um dia, porque eu tava 4 noites sem dormir. Eu liguei e falei assim, você precisa me atender. Ela me atendeu. Eu fiz uma sessão, gente. Eu achei que nunca mais eu fosse sair na rua depois da minha internação. Tá. E uma sessão. Ela falou, Carol, tá. E eu saí outra pessoa. Então, assim, o capítulo dela me fez entender como ela chegou a ser essa pessoa que ajuda tanta gente. Então, eu tenho super agradecimento por ela. Muito bom, muito bom. E você, Fer? Você não me perguntou o que eu aprendi com o livro. Muito bom. O que você aprendeu com o livro? Eu aprendi tanto, e é muito louco que é um livro que está em pré-venda, né? Como é que eu pude aprender tanto? E eu até escrevi um texto também sobre isso, né? Eu aprendi que tem muita coisa que a gente vive, muitas vezes no piloto automático. Tem muita coisa que as pessoas falam porque é politicamente correto, né? Por exemplo, sororidade. Se fala tanto de sororidade, mas ela não é praticada da maneira como se fala. Sim, né? É verdade. Tem muita gente que fala de sororidade, e aí vem justamente com o que a gente falou lá no começo desse bate-papo, né? Entre, assim, todo mundo quer que você esteja ali brilhando até que você brilhe, né? A sororidade eu vejo, e aí, ao longo da minha vida, da minha carreira, eu vi muitas vezes mulheres sendo muito mais cruéis com mulheres do que os homens. É verdade. Né? E nesse livro, eu não conheço pessoalmente todas as autoras, a gente acaba se conhecendo por LinkedIn, são 65 mulheres, tem cada uma em um lugar do mundo, Sim. Enfim, eu não conheço as 65. Mas a gente já estabeleceu conexão com algumas mulheres que eu já tenho um respeito gigantesco. E eu aprendi que sim, a sororidade existe, sim. Né? Esse grupo, ele já moldou o próprio grupo. Tá. A gente troca experiências, aquela coisa de a sororidade, o olhar do outro, de fato, sem nenhum julgamento, sem nenhuma necessidade de dizer se aquilo é certo ou não. A gente se ajuda, quem pode faz, é pelo todo, não é o olhar individual. Então, para mim, isso está sendo uma experiência incrível. A generosidade com que essas mulheres, primeiro, por compartilhar a sua história, Total. né? Porque não é ego, né? E a Liliane Rocha, então, a Liliane Maravilhosa. Rocha, ela é maravilhosa. Ela tá ajudando horrores, porque assim, lançar um livro não é tão simples, você Total. sabe. Muito. Então, tem um monte de coisa que a gente tem que combinar aqui. Então, a Fernanda, lógico, como assessoria de imprensa, tá fazendo um barulho maravilhoso. A gente só tem que agradecer. E tá dando tempo dela. Tá dando tempo dela. Liliane também. Todas as mulheres que estão ajudando. Margalindo, a Del Mendonça. Ixi, é difícil até falar todas aqui. É porque é todo mundo com o mesmo propósito mesmo, né? Porque uma das coisas que eu tinha muito receio, né? Quando eu comecei a me aprofundar um pouco no projeto será que ele realmente é o que a gente diz? Porque isso é uma coisa que eu tenho um problema muito grande, né? Com esse hiato entre o que eu digo e o que de fato é o discurso e a prática, né? E eu tô vendo que os princípios desse livro, eles são colocados de fato em prática. Isso tá me dando um orgulho gigantesco. Então eu falo mesmo pra todo mundo, gente, comprem o livro, mas não é comprar o livro porque é ego, é porque impossível qualquer pessoa não se identificar com uma das 65 histórias. E esse livro já pra gente serviu assim como um catalisador gigantesco. É um remédio. Boas. É um remédio. É um remédio. Muito bom.
Muito bom, gente. Não me pergunta o nome do remédio, protagonista. Muito bom. Olha, vai estar tudo aqui, hein? Os links vão estar aqui, as redes sociais da Carol e da Fer, vai estar tudo aqui na descrição do episódio, tá? Queria agradecer imensamente a presença de vocês, foi incrível, uma honra. Passou super rápido, o papo tava espetacular e pedir para vocês deixar um recado final para quem ficou com a gente até agora. Passou quase uma hora aqui com a gente juntos. Qual que é a mensagem final? Não, a mensagem final é: compre o remédio na Amazon, não esqueçam. E depois que vocês comprarem e lerem o livro, manda uma mensagem pra gente. Pra mim no LinkedIn é mais fácil, que eu vou adorar falar sobre o livro. Sem dúvida. Boa. E é um convite também, né? Dentro dessa rede, né? Quase o rede do bem, né? Tá. Compre um livro pra você e compre um livro e doe pra quem talvez não possa comprar. Muito bom. Porque realmente o que a gente quer é isso, né? Que ele chegue aonde ele tem que chegar e ajude cada vez mais pessoas, né? E também quero saber a opinião de vocês, contem pra gente. Quem lê esse livro, manda uma mensagem que eu acho que vai ser muito legal, sim. Excelente, muito bom. Ó, tem uma coisa importante, gente, que vocês estão assistindo. Além de tudo que elas falaram aqui, avalie o livro na Amazon. Isso é importantíssimo para as pessoas tomarem decisão de compra. Então, compra, dá de presente, mas se você lê você não precisa ler inteiro, leu 2 histórias, gostou? Escreve lá o que você achou, porque quem tá lá olhando, o ser humano toma decisão com base em comparação. Sim. Então, a hora que você leu, vai lá, escreve, gostei da história a gente falou de vários nomes aqui, Juliana, escreve lá a história da Carol, é importante. Tá bom? Agradeço a audiência de vocês. Manda aqui, encaminha esse episódio pra frente. Vamos fazer esse episódio chegar mais longe. Compartilha com os seus amigos, com as suas amigas. E a gente se vê todas as quartas às 19 no YouTube e no Spotify. Até a próxima.